Também vi algumas pessoas falando, ai, tá romantizando o desleixo, descuidado, descuido com o corpo. Não pode romantizar isso. Gente, quando eu falei que eu tava no GG, eu não tava orgulhosa não, tá? Essa semana bombou a VTube, aquela influenciadora famosa, dizendo que saiu do PP para o GG depois da gravidez. E nós precisamos conversar sobre isso. Vem! Ela falou em suas redes sociais, nos stories, que saiu do 36 para o 44, 46. Que ela não se orgulha disso, que ela não se sente bem acima do peso, um pouco mais gordinha, que tem mulheres que se sentem, mas não é o caso dela. E aí ela diz também que algumas pessoas falam assim, ah, mas ninguém mandou comer de tudo na gravidez. E ela diz exatamente o seguinte, eu tenho tireoide e todas as mulheres da minha família ganham bastante peso na gravidez. Então, foi isso que aconteceu comigo. Minha mãe engordou 30 quilos, a minha prima acabou de parir, engordou 22 quilos e ela relata que ela fez fisioterapia, se alimentou bem, fez pilates, aeróbio, treinou, fez dieta e que só aos finais de semana, ela não ia mentir, até porque as suas seguidoras viam que ela abria sessões e comia o que tinha vontade ali aos finais de semana. E ela diz que estava ali exatamente para representar essas mães que ganham muito peso e que com certeza isso pega muito na cabeça delas, que isso faz mal e tal, e era importante ela dar essa voz, principalmente para todas as mães que engordaram muito, que perderam seu corpo, que não estão satisfeitas mais com a pós-gravidez. Ela ainda diz que tem que lidar com as pressões, as preocupações, as pessoas falando do corpo, e ela diz que tem que se preocupar, tem que priorizar a amamentação da filha, que ela tem que comer muito bem para que ela possa ter leite, que o corpo não é a prioridade, embora ela não esteja feliz. Que ela começou a dar uma treinadinha ali, mas que ainda não perdeu a quantidade de peso que ela queria. Fala também que tem mulheres que com 15 dias já perdem muito peso e que, infelizmente, não é assim que acontece com todo mundo. Gente, sério, eu quase tive um treco ouvindo esses stories da VTube, porque ela falou várias coisas importantes, porém várias coisas incoerentes. E como eu sempre quero que você tenha um senso crítico sobre tudo que você ouve, para que você possa tomar suas decisões conscientes e não ser influenciada por pessoas que talvez nem sabem o que estão dizendo, estão tomadas ali pela emoção, pelo momento. A gente tem que entender, né, que o pós-parto, ele é muito difícil. A maternidade, a solidão, as mudanças, sim, tem muita coisa envolvida. A gente tem sim que ter essa empatia pelas mamães, recém-mães, porque realmente é um período muito difícil. Mas veja, eu não posso deixar que vocês sejam enganadas ou que vocês acreditem, porque nem tudo que ela disse realmente é um fato. Veja, primeira coisa, ela fala assim, as mulheres da minha família têm tireoide. Que bom, né? Todos nós temos tireoide. Então, quando a gente vai falar isso, muita gente usa esse termo, eu tenho tireoide. A tireoide é uma glândula e nascemos com essa glândula. Então, quem tem problema na tireoide, né, que é o hiper ou hipotireoidismo, tem ali uma disfunção dessa glândula. Não é que a pessoa tem tireoide, ela tem problema na tireoide, tá? Eu tô falando isso, gente, só para que quando vocês forem usar esse termo, se você vai usar, você usa da maneira correta para ficar mais bonitinho. Então, assim, essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Ter senso crítico para tudo que você ouve, independente de quem esteja ouvindo e de qual seja a situação. Eu não tô dizendo que não tem que ter empatia. Tem que ter empatia, mas não tem que acreditar em tudo. E eu preciso dizer isso principalmente para as novas mães, para quem tá pensando em engravidar. Até porque quando eu fui mãe lá atrás, quando eu engravidei há quase 10 anos, tinha-se poucas informações. E eu achava, porque as mulheres da minha família também engordaram muito, que eu passaria pelo mesmo. Eu perderia completamente o controle sobre o meu corpo e dali pra frente eu não sabia mais o que ia acontecer e seja lá o que Deus quiser. Eu achava isso. E talvez você que esteja aí do outro lado também pense isso. E eu não quero que você pense assim, porque não é assim. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que o ganho de peso na gravidez, ele não está ligado à genética. Calma. Veja, o ganho de peso, no geral,
ele tem uma parcela sim com a genética. Eu venho de famílias obesas, família obesa, parte do meu pai. E aí eu tenho genética, já fiz um teste genético com a minha saliva, confirmando que eu tenho genética da obesidade, reganho de peso e gordura na região da barriga, ok? Isso é minha genética, isso representa 20% do meu ser. E eu vou ter essa genética de engordar se eu ter os hábitos que a maioria da minha família teve e engordou. Se eu não ativar esses genes, eu serei uma pessoa magra ou, né, não com sobrepeso nem com obesidade, ok? E na gravidez, o que muda? Nada. Eu continuo tendo a tendência genética para sobrepeso. Se eu comer na gravidez demais, eu vou engordar. Se eu me controlar, eu vou ganhar o peso necessário para ter um bebê, ok? Então, não muda nada na gravidez. Você não vira um outro ser extraterrestre que vai mudar toda a sua composição corporal e genética. Você continua sendo a mesma pessoa. A única coisa que muda quando você tem um bebezinho na sua barriga é que você tem um bebezinho na sua barriga. Na verdade, é só isso. Então, o que leva uma pessoa a ganhar peso, gente, não é o oxigênio que você respira depois que você engravida. É que você come. Continua sendo a mesma coisa. Terceira coisa que eu preciso que você entenda. Olha só, vou até citar o exemplo da minha mãe. A minha mãe ganhou 33 quilos quando ficou grávida de mim. Ela realmente ganhou muito peso. Isso quer dizer que eu vou ganhar muito peso? Não. Minha mãe, inclusive, diz: eu comia de tudo, eu não passava vontade. Toda vez que eu ia ao médico, voltava, passava ali no terminal, comia um cachorro quente daqueles e comia de tudo. Não tava nem aí e também não sabia que era assim, tá? Não sabia que tinha que cuidar da saúde, tinha que cuidar do peso, tinha que cuidar da alimentação. Antigamente, realmente, lá muitos anos atrás, não se sabia disso. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O problema de tireoide, ele tem a ver com o metabolismo da pessoa. Então, por exemplo, quem tem problema de hipotireoidismo, ele tem sim uma diferença no seu metabolismo basal. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai engordar 20 quilos, entendeu? A pessoa vai ter ali um pouco mais de ganho porque ela não gasta tanto, mas vai ser uns 2, 3 quilos, vai, 4, 5, mas não 20, entendeu? A tireoide não fabrica gordura, meu bem, pra você ficar com sobrepeso por causa dela, ok? Explicadinho? Então, deixa eu te explicar uma outra coisa, sobre mim, inclusive, pra você entender. Minha mãe ganhou 33 quilos. Eu coloquei na minha cabeça, quando eu engravidei, até antes de engravidar, que eu ia me cuidar e que eu ia fazer de tudo pra que não perdesse o controle sobre o meu corpo, meu peso e tudo mais. Até os 5 meses, eu engordei 3 quilos. Que o bebezinho era tão pequenininho, né? Então não tinha por que engordar muito. Só que eu comia regradamente, treinava todos os dias, fazia aeróbio, até corri durante um período que eu tava grávida. Continuei sendo fitness como eu já era antes, com liberação do médico. Do 6º pro 7º mês, eu fui pros Estados Unidos e eu fiquei lá um tempo. Eu não lembro se 14 ou 21 dias. E lá, meu bem, lá eu não fui regrada. Lá eu comi tudo que eu tinha vontade, como a maioria das mães fazem. Adivinha? Nesses dias, eu engordei 2 quilos. Até os 5 meses, 3. Depois, mais 2 em 2 semanas. Então, assim, a gente engorda assim. Se comer desregradamente, se comer qualquer coisa, se comer, engorda. Principalmente quem tem a tendência genética. Mas só se você comer. A tireoide não fabrica gordura, repito. E no final da minha gravidez, eu fechei com 7,8 kg. Benicinho nasceu com 3,125 kg. Um bebezão. Saudável, enfim, foi uma gravidez maravilhosa. Tive pouco ganho de peso. Mas tem uma coisa pega na gravidez, que é, sabe o quê? Quarta coisa que eu quero te dizer, as emoções. Cara, você já percebeu que as emoções, elas mexem com o apetite da pessoa? Tanto para fome quanto para falta de fome. Então as emoções mexem com o apetite. E aí uma mulher grávida não é fácil.
a minha sensação grávida era que eu estava em TPM 24 horas por dia. Estressada, chorosa, irritada, nada tava bom, nenhuma roupa me servia, eu me achava gigante, embora eu não tivesse ganhado muito peso. Até o 7º mês, eu tinha aquele corpo que não era de grávida, era um corpo quadrado. Parecia que eu tava meio gordinha, não que eu tava grávida. Eu achava horrível e não conseguia colocar nenhuma roupa. Depois do final do 7º mês pra frente, eu comecei a parecer uma gravidinha. E isso me deixava mal e várias coisas. Pode ser que muitas mães passem por isso. E aí, lidar com essas emoções seja muito difícil e isso pode levar a pessoa a ter um descontrole alimentar. Você viu que nesse sentido pode ser que faça sentido a mulher ter um ganho de peso porque se descontrolou na alimentação. Não tô faltando com empatia com as grávidas que ganham muito peso. Elas podem escolher comer bem, bastante, ganhar peso. Ou muitas delas não escolhem, mas ganham porque não conseguem controlar suas emoções. E a gente tem que ter empatia por isso também. Não dizer, ai, comeu demais, por isso que engordou, agora reclama, devia ter feito direito. Não, tá tudo bem, vamos acolher, vamos entender. O que a gente não pode é tentar o quê? Responsabilizar coisas externas sobre coisas que nós temos controle. E se você que provavelmente ouve a história da VTube, acredita que é um fator genético. Não, é assim mesmo. Eu tô aqui pra te dizer a verdade. Não é assim. Tem uma outra coisa que ela fala, que é sobre as mulheres que perdem peso em 15 dias e já estão com o corpo de volta. Gente, não tem como. Se você engordou 30 quilos, você não vai perder o peso em 15 dias. Se você ganhou pouco peso, só o peso do bebê, né? Porque se você somar ali 3, 4 quilos do bebê, mais a placenta, mais um pouquinho de líquido, não vai passar de 10, 12 quilos, né? Então se você ganhou isso na gravidez, você vai perder rápido, porque a hora que o bebê nasce, você já perde mais da metade. Então, faltou pouquinho, você perdeu rápido. Agora, se você ganha durante 9 meses 30 quilos, você não vai perder isso em 15 dias. Você entendeu? A única coisa que as pessoas esquecem é que elas acham que quando você tá grávida, é lindo você ter um barrigão. Realmente é lindo. Mas nem sempre esse barrigão que a sociedade aprova, né? A única barrigona que a sociedade acha linda, maravilhosa e te mima por isso, se ela não for só bebê, se ela começar a ser muita gordura, depois você vai ter que lidar com as consequências disso. Eu acredito que quem tá pensando em engravidar tem que se cuidar desde o começo, inclusive as suas emoções, para que você tenha esse discernimento, essa tranquilidade, para que você tenha um acompanhamento adequado, para que você não tenha que lidar depois com tantas consequências e ficar triste com aquilo que você tá vendo no espelho depois. A VTube é uma mulher inteligente que tá usando isso, inclusive ao favor dela, criou uma marca para bebês e expõe isso, e as mães amam. Então assim, daqui a pouco ela vai fazer uma cirurgia e vai ficar maravilhosa de novo. Mas eu sei que eu não tô falando com todo mundo famoso e rico aqui. Eu sei que talvez você esteja precisando ouvir a verdade para que você, no processo inteiro, já que você não vai ganhar dinheiro com a sua gravidez e nem depois com seu corpo que está desajeitado, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar audiência, você não vai criar uma marca para vender para mães. Então você vai ter que lidar com isso. Então o melhor é que você já cuide em todo o processo. Se você conhece uma mãe, por exemplo, uma amiga que quer engravidar, manda esse vídeo para ela, manda esse alerta para que ela possa entender a verdade, sabe? Nada mais do que a verdade, para que ela possa fazer as escolhas conscientes. Ela cita no vídeo também sobre a amamentação. Eu não vou fazer dieta agora porque eu preciso me cuidar, porque a prioridade é a amamentação da minha filha. Realmente, a amamentação é uma prioridade. E o seu corpo e Deus são tão inteligentes que o seu corpo foi programado para, depois que tem um bebê, para fabricar leite. Então, se o seu corpo precisar pegar todas as vitaminas do seu corpo, do seu cabelo, das suas unhas, da sua gordurinha a mais, o seu corpo vai pegar para produzir o leite para essa criança. Então, depois que a sua amamentação está estabelecida, isso acontece nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ali bem rápido mesmo, né? Claro que às vezes tem alguma complicação, você já tá livre para fazer um acompanhamento nutricional, para fazer uma reeducação alimentar. Na verdade, eu acho que isso você tem que fazer desde o começo, até antes de engravidar. Porque fazer dieta, gente, não é
restrição alimentar. Essas pessoas não entendem isso. Fazer dieta, fazer uma reeducação alimentar, cuidar da sua alimentação, não quer dizer que você vai se restringir, passar fome. Muito pelo contrário, você vai dar para o seu corpo o que ele precisa para você ter saúde, para você poder amamentar. E aí, a amamentação, as pessoas julgam que eu tenho que comer de tudo para amamentar. Eu tenho que comer canjica, eu tenho que... Vocês já viram isso? Coisa de vó, né? Não, na verdade. O seu corpo vai produzir o leite. Você só precisa cuidar da qualidade da sua alimentação para que ele faça isso sem roubar nutrientes do seu corpo. Inclusive, uma mãe que está amamentando em exclusividade, né, os primeiros 6 meses, ela pode gastar até 800 quilocalorias por dia. Eu não gasto isso nem treinando 2 horas por dia. Então a amamentação, olha como Deus é perfeito. Ela é o plus para a mãe gastar todas aquelas gordurinhas ali que sobraram ainda da amamentação. Tem que aproveitar isso. Dá muita fome, mas você vai comer para saciar essa fome maluca? Você vai comer, claro, você vai comer. Eu comi muito na amamentação. O que eu não senti de fome na gravidez, eu senti na amamentação. Eu comia até de madrugada, comia muito. Mas mais ainda importante é se hidratar. Você vai ter que tomar uns 5, 6 litros de água por dia. Seu corpo tem que estar hidratado para amamentar. E não se afundar em comidas gordas, que é o que as vós falam que você tem que comer. E não é bem assim. Volto a dizer, acho super importante o acolhimento das mães que tiveram o seu corpo totalmente mudado durante e depois da gravidez. Mas eu repito, a gente precisa falar a verdade, para que essas mães possam escolher de forma consciente e não achar que engravidou, perdeu o rumo da vida, perdeu o controle de tudo. Não, não é assim. Você não pode acreditar nisso, não pode deixar que ninguém da sua família acredite nisso, porque isso é uma mentira. E outra, né, gente? Uma coisa tão importante, não é só sobre corpo, é sobre saúde. Quando você escolhe comer uma alimentação nutritiva, você vai estar nutrindo melhor o seu corpo, dando a capacidade do seu corpo formar o seu bebê muito melhor. Depois que o bebê nasce na amamentação, a mesma coisa. E depois, quando você não amamenta e não tem mais um bebê, a mesma coisa. Não existe uma fase da sua vida que você está livre para comer o que você quiser e o seu corpo tem que dar conta. Não! Você nunca está livre para comer o que quiser, porque se você entrar nessa onda, o que as pessoas estão falando para você comer hoje? Não é brócolis, gente. As pessoas estão falando para você comer fast food, sei lá o que, pra você pedir comida, entendeu? Não é isso que vai alimentar seu corpo. Em nenhum momento da sua vida. Tô dizendo que não é pra você comer nunca? Não. Mas isso não pode ser uma regra na sua vida. Coma o mais certo possível, no sentido de nutrir o seu corpo com os melhores alimentos, que são aqueles que eu sempre falo. Descascar mais, desembalar menos, alimentos naturais, nutritivos, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, salada e todas essas coisas maravilhosas que Deus fez. Se você tem dificuldade, não entende como fazer isso, se você tem medo, quer engravidar, mas tem medo de ficar com o corpo feio, pior, ou de não conseguir se nutrir da forma correta para ter um bebê com saúde, eu te convido a participar da minha mentoria. Lá você vai entender um pouco mais sobre alimentação, sobre como nutrir o seu corpo, sobre como ter uma alimentação natural. Vou te ensinar a organizar a sua cozinha para que você faça isso de maneira mais automática e nada de sofrimento, porque a cozinha tem que ser um lugar para você sentir prazer em comer e em fazer a sua própria comida. Eu posso te ajudar nisso. Vou deixar o link aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, me chama nos comentários. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail no metodofem@gmail.com. Vou te responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não deixe de deixar um joinha, assim o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas, mães e futuras mães. Não deixe de se inscrever no canal, que eu estou comprometida em te fazer uma pessoa saudável antes da gravidez, durante a gravidez, depois da gravidez, e eu espero que você evolua cada vez mais na sua vida física, mental e espiritual. Tô aqui pra te ajudar. Um beijo, um queijo, uma folha de alface e um pontapé na tristeza. Tchau!